Oi, Cláudia Pedral, no Pé de Galinha, de novo conversando com vocês. Pé de Galinha no Mata Pinto. Vamos lá, que a gente precisa apoiar e conversar sobre uma série de coisas que estão acontecendo. Apoiar no sentido de que a gente tem que ter mudanças de comportamento diante das coisas que estão acontecendo, dar um direcionamento para determinados pensamentos que estão ocorrendo em relação às crianças e tentar modificar esse padrão de educação para que as crianças sejam mais saudáveis e vocês também. Afinal de contas, o que é que nós queremos, né? Uma relação tranquila. Filhos perfeitos? Mas uma relação tranquila. Filhos extremamente comportados que não me deu o menor trabalho? Isso não vai existir. As crianças estão vivendo, precisam se experimentar, precisam viver, e essa vivência implica numa série de situações. E falando em vivência, eu vim aqui hoje para a gente falar sobre mitos. Assim, toda geração, eu acho que não é nem milenarmente falando, nem de 100 em 100 anos, mas acho que até de décadas a gente pode dizer, eu acredito que sim. De década em década apresentam-se mitos, aparecem mitos. Mitos são coisas que as pessoas acreditam, mas que não necessariamente são verdades. A maioria das vezes não são verdades. Então, é interessante como elas apresentam-se, como elas existem, como elas vão aparecendo no meio da gente, e a gente fica meio sem saber de onde saiu. É interessante. Às vezes a gente já tem mitos anteriores e que a gente não sabe de onde veio, e a gente vai vivendo nossa vida, a geração vai acontecendo e a gente vai vendo os mitos acontecerem, até por uma necessidade de sobrevivência, de subsistência, ou até mesmo de compreensão de vida, né? Então, hoje a gente tem alguns mitos, os pais em relação aos filhos, né? Que seriam, eu sou Highlander, eu não vou morrer. A minha preocupação como terapeuta ocupacional, quando eu atendo uma criança, seja ela especial ou não, é o dia de amanhã. O futuro a gente faz hoje. Eu não sei prever o futuro, eu não tenho como imaginar o que vai acontecer amanhã, mas se eu fizer um bom dia de hoje, eu vou ter um bom dia amanhã. Pelo menos eu vou ter uma base, uma estrutura para segurar o que vier. Que a gente não tem ideia, a gente não é Deus, a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu estou sempre pensando em preparar o amanhã. Então, se eu tenho uma base, se eu tenho uma estrutura boa, se eu tenho uma educação inclinada a um caminho, um direcionamento para aquela criança, para o meu filho, se eu tenho ideias a respeito de pequenas coisas que podem influenciar no desenvolvimento do seu caráter e de grandes coisas que podem traumatizar, é lógico que eu vou estar preparando essa criança para um futuro diferenciado. Então, eu não preciso ser adivinha. Não, mas eu posso preparar hoje para um amanhã melhor. Então, quando eu vejo as pessoas imaginando que as crianças vão ficar o tempo inteiro crianças e que não vão crescer, que esse é um segundo mito, meu filho não vai crescer, então eu imagino que elas ficam se sentindo meio Highlander. Highlander no sentido de mortal, eu não vou morrer. E quem vai cuidar dessa criança? Quando a gente vai para o sistema do especial, que a gente precisa trabalhar realmente, preparar essa criança no sentido de uma autonomia e de uma independência, a minha preocupação é maior. E tantas outras. Porque a gente não é Highlander, e o que é pior, gente, desculpa eu tirar o mito da cabeça de vocês, mas a gente pode ir a qualquer hora. E o tempo inteiro, a gente não tem como, quando as crianças são pequenas, preparar esse futuro, essa vida, assegurar essa situação, porque são crianças, são bebês, e pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Morrer basta estar vivo. Essa é a verdade. A gente preza por cuidar da nossa saúde, da nossa vida, para que a gente possa viver o máximo possível na relação de pais e filhos, de poder estar presente na vida deles em todas as suas etapas e de alguma forma fecharmos ciclos como a faculdade, o casamento, já uma vida de alguma forma já estabelecida, enfim, a gente pensa nessa situação. Mas quando isso não acontece, se eu não preparo o meu filho para a vida, se eu não fiz o que eu pude até o momento em que eu estava aqui, ele vai ficar aí, quem vai cuidar dele? Então eu não sou Highlander. Eu não vou estar aqui para super proteger, hiper power, proteger.
só proteger. Eu não vou estar aqui para dar respostas para ele. Eu preciso preparar ele. E aquela história de, em vez de você dar o peixe, dar varas. E dar formas de sobrevivência, formas de estratégias de vida para que ele possa fazer isso. Porque eu não sou Highlander. Então, esse é o primeiro mito. Nós não vamos sobreviver e viver, e viver, e viver. A gente tem um ciclo e em algum momento a gente vai. Então, eu não posso ficar imaginando no segundo mito que meu filho não vai crescer. A vida vai passar. E está sendo tão rápido. Antigamente eu ouvia dizer assim, poxa, 1 ano da criança demora tanto. Os meus já estão bem adultos e, no entanto, eu não senti isso. E hoje eu sinto mais rápido ainda, vivendo sobrinhos, amigos, sobrinhos emprestados, até netos emprestados. E, assim, é bastante complicado porque está passando rápido demais. Então, as crianças vão crescer sim. E uma coisa é ela ser um bebê, outra coisa é ela ter até 2 anos, outra coisa é ela ter de 3 a 5, outra coisa é ela ter de 6 a 12, e outra coisa é ela ter de 12 a 18 a 21, e aí são situações completamente diferentes. E toda vez que a gente começa lá atrás a conduzir essa criança, eu vou ter uma primeira infância bem mais saudável, uma segunda infância mais amadurecida, eu vou ter uma adolescência conturbada, mas mais tranquila. Se eu chegar aos 14 anos sem ter dado uma base forte, mostrado para ele autoridade, respeito, integridade, o não, saber dar não e saber receber não, ter todo um trabalho de limites estabelecido, ter essa função, o controle inibitório da função executiva estabelecido, então vai ficar difícil. Porque ele não vai usar nada disso. Então a gente vai ter uma adolescência bastante complicada, porque é o momento que todos os hormônios vêm e aquela história de virada da cabeça, porque existe uma modificação orgânica. Todo mundo lembra, todo mundo passou pela adolescência e de repente a gente vai ter, e a gente se tem o direito de dizer não a tudo que eu aprendi até agora, porque eu tô em uma outra ponta. E quando eu tenho uma base, mesmo que eu diga esse não, ela me segura para os nãos que eu tenho que dar lá fora, para que eu tenho que dar na vida e para as provocações que estão muito grandes lá fora. Então a gente tem várias influências, como eu venho colocando aqui. E quando a gente tá esse retorno, quando a gente começa cedo, essas bases são diferenciadas. Então, meu filho cresceu. E agora? Então não existe meu filho aprender, que é o terceiro mito, depois que ele cresce. Então eu não sou Highlander. O meu filho não vai crescer e só vai aprender. E ele vai aprender quando ele crescer. Não é assim que funciona. E é complicado, porque quando a gente pensa dessa forma, ou quando a gente quer acreditar nessa ilha de mitos, nesses 3 mitos, a gente realmente vem a provocar grandes modificações e influências negativas na vida dos nossos filhos. Porque quando eu penso que eu sou Highlander, eu crio uma relação de dependência e não de autonomia. Quando eu penso que meu filho não vai crescer, eu fico sendo permissiva e eu fico deixando ele fazer as coisas na esperança que quando ele cresça, porque eu não quero que ele cresça, e eu não acredito que ele vai crescer, e isso é uma contradição vivida pelos pais, eu termino não dando as bases necessárias. E quando eu penso que ele vai aprender, porque eu já não aguento mais porque eu estou vendo a coisa passar, então ele vai aprender quando crescer, e eu descubro que isso não aconteceu. E aí não é tarde, eu não gosto de dizer que é tarde, mas vamos ter que viver uma relação desgastante na adolescência sem necessidade, porque a gente não estabeleceu uma relação saudável entre mãe e filho, entre pai e filho, entre família e filhos, porque agora que ele tá desse jeito, eu não tô conseguindo dar conta da situação, porque eu não consigo segurar ele. Eu não dou conta de dizer para ele, pare, porque... E agora? Você vai enfrentar ele como? Você vai bater nele? Não bateu antes, vai bater agora? Você vai dar de cara com ele, o menino de 15, 16 anos? Eu vou sair mesmo e acabou? Vai ficar de rua em rua procurando ele? É complicado, né? É bastante complicado. E é por isso que, assim, eu sempre fico tentando alertar. Vamos abrir o olho, porque é uma geração, é uma vida, é um caráter, é um ser humano, é o meu filho, é o seu filho, é um cidadão. Então, mitos. Nós vamos, sim, um dia, nós vamos juntar os pés. Segundo, as crianças vão crescer e crescem a toda hora e vivem os seus ciclos da melhor forma possível. 3,
Eles aprendem cedo e não quando crescem. Até 14 anos a gente consegue manipular bem toda essa situação e ensinar da melhor forma possível e botar essa base neurológica, orgânica, emocional e em todas as linhas de acesso que as crianças precisam. Depois disso, é viver com o que a gente tem. Gente, fica a dica. Beijo, Cláudia Pedral para vocês, no Pé de Galinha no Mata Pinto. Se gostarem, dê um like, se inscrevam e passem o vídeo. Valeu!